somos a maioria, nós não comandamos o Estado, né? O Estado tem um deputado só, né? No Estado de São Paulo nós temos um deputado. No Senado tem um senador. Um senador. Na Câmara Federal nós temos 3 deputados, né? E no Rio nós temos 2 deputados, né? Fazer uma referência ao Marcelo Freixo, que é está fazendo, no Rio de Janeiro, deputado estadual, está fazendo um mandato muito interessante, né? No combate às milícias, no combate à corrupção. E é um deputado muito atuante no Rio. Bom, dentro da máquina do Estado, da estrutura do Estado político, o pessoal ele é muito pequenininho, né? Lá o Congresso tem um pouco mais de 500 deputados, nós temos 3 deputados federais, né? Então a briga lá é bastante desigual. Porém, no sentido de conquistas, mas eles têm microfone aberto, né? É verdade. Porém, nossos deputados, eles são avaliados como um dos mais atuantes, né? E um dos mais está no rol dos mais sérios aí do Congresso Nacional, né? Por exemplo, a nossa bancada tem feito uma luta e agora conquistou parcialmente, que é uma luta antiga do pessoal, em defesa do voto aberto, né, dos deputados no Congresso Nacional. Em função daquele deputado que foi... E aí nós vemos o caso, né? Essa prerrogativa, esse privilégio que os deputados têm de fazer o voto secreto é um absurdo, porque acaba criando uma situação que facilita a proteção de gente que está condenada pela justiça, como é o caso do deputado Donadon, né, que foi algemado para a sessão da Câmara Federal. Pelos colegas. O seu mandato não foi cassado, foi absolvido pela maioria dos deputados, né? Mas ontem, por conta do voto secreto. Mudou isso, né? Ontem, uma votação rapidíssima lá em Brasília, mudaram essa situação. Se bem que ainda verdade, assim, mas também políticos condenados que não sejam presos e dependendo, tipo, enriquecimento ilícito, e que ele tenha apenas que pagar multa, aí esse pode continuar deputado. Que maravilha. Então, assim, a situação que assim, existe, na verdade, um cinismo político muito grande da elite política do país, né? E não é só essa questão, tem várias outras questões, né? Mas a bancada do PSOL é uma bancada muito aguerrida, combativa, e é possível fazer política de forma diferente. O PSOL ele tem alguns princípios, Luciano e Wellington, que, por exemplo, o pessoal, e é uma questão muito importante para nós não aceitamos recurso de empresários, tá? De banco, de multinacional, de empresas, durante a campanha eleitoral, para financiar as campanhas. Por isso que a campanha do pessoal é muito modesta, né? É com pouca gente mesmo, não tem aquele estardalhaço todo na rua. Por quê? Porque, na nossa opinião, e aí é preciso fazer uma reforma política radical no Brasil, o que acontece? O empresário, ele não tem ideologia. Na verdade, ele tem, que é o lucro. Ele é capitalista. Ele é capitalista. Quando ele financia um político, ele não financia no sentido que ele quer ter uma participação política, mas ele tem interesse naquilo que o Estado pode lhe oferecer depois, né? Então, há um círculo vicioso no Brasil e o financiamento de campanha é o nascedouro da corrupção, porque o empresário financia o político ganha a eleição e depois fica com compromisso com esse empresário. E aí acontece uma série de questões. E aí você tem depois, né, o retorno para esses empresários na forma do contrato, de prestação de serviço. E às vezes ocorre, e a maioria dos casos de irregularidade em licitação ocorre por conta disso, né? Aí você tem os políticos aí... É o caso do metrô. O caso do metrô em São Paulo, né? Então, e aí, não só isso, mas a própria política do poder público do Estado acaba beneficiando esses financiadores, né, de campanha. Então, para o pessoal, nós estamos definindo uma reforma política profunda, né? Porque é preciso ter financiamento público das campanhas, 100%. Né? Já existe iguais para todos, proibição do cabo eleitoral, da contratação de cabo eleitoral, né? Que isso é uma deturpação do processo. Inclusive, tem muita gente que trabalha aí, é um trabalho semi-escravo na época da eleição, né? Muitos políticos contratam, a pessoa fica na rua, né? Às vezes nem tem consciência do que está fazendo, não tem identidade nenhuma com o partido. E o pessoal também já está discutindo a possibilidade de ter mandato revogatório. Você tem na Venezuela, inclusive quando o Hugo Chávez ele foi submetido, e foi em 2006, ao mandato revogatório. Os cidadãos venezuelanos fizeram uma coleta de abaixo-assinado, tiveram que coletar uma percentagem
de assinaturas, protocolizaram e teve uma nova eleição para ver se o Hugo Chávez continuava ou não no governo, né? Então, é preciso fortalecer essas iniciativas de democracia direta, porque a nossa democracia ela é representativa, né? E o que acontece? Há um apartamento aí, há um abismo, né? É apartado o político do cidadão. O sujeito ganha a eleição, depois nunca mais volta a prestar contas, né? Não precisa voltar, né? Não tem interesse em voltar, e o eleitor não tem um controle do mandato parlamentar desse político, né? Então, o pessoal acredita que é necessário fazer mudanças profundas aí na sociedade brasileira, principalmente no regime político. Rodrigo, e as manifestações de junho, né? Começou em julho, muito forte, né? E essa força foi diminuindo, mas o mês de junho entra para a história recente política do país, sem dúvida nenhuma, né? O PSOL teve alguma participação, mesmo a gente sabendo que a proposta do sair às ruas não era uma proposta política partidária, né? Os partidos políticos nem eram muito bem-vindos nas manifestações, mas como que o pessoal lidou com isso e o que isso criou para o pessoal no ponto de vista de expectativa política, principalmente no que diz respeito ao jovem? Então, olha, para nós, as manifestações, as rebeliões de junho, elas foram um marco na história recente do país, né? Nós não tínhamos, se for avaliar os últimos 20 anos, você tem a luta aí pelas diretas, né, que levou muita gente para a rua. O Fora Collor. E depois você ficou aí um abismo, né, de grandes manifestações no país. E agora, né, no mês de junho, muita gente foi surpreendido, né? A juventude saiu à rua, né? E é verdade, não foi organizado por ninguém, nem por partido político, nem por sindicato, nem por entidade estudantil, né? Então foi um fenômeno muito importante. O que o pessoal avalia disso? Que existe, nós estamos há quase 20 anos aí, um pouco mais de 20 anos da construção do neoliberalismo no Brasil, né? E o modelo neoliberal ele vem acumulando contradições na sociedade brasileira profundas e que o governo do PT não mudou, né? Ele se propôs a administrar o modelo que já estava e ainda com mais eficiência para que os capitalistas ganhassem mais, né? Infelizmente, essa é a verdade, né? Ele está administrando de forma mais eficiente do que o PSDB para os de cima, para o capitalismo, né? Então, esse modelo acumulou contradições, né? Hoje você tem, né, 80% das famílias brasileiras consumindo mais, mas totalmente endividadas, né? Você tem o desmonte praticamente que total, generalizado dos serviços públicos, né? Hoje você tem a mercantilização da educação, dos serviços sociais, da saúde. Você veja mesmo o ProUni, né? E é uma polêmica que o pessoal sempre discute, porque na nossa posição, a tarefa do Estado, do governo, era ampliar as universidades públicas gratuitas, né? Investir em educação. E com o ProUni, o governo faz renúncia fiscal. Ele chega para uma universidade, olha, 10% das vagas que você oferece tem que ser oferecido na forma de bolsa para quem não tem recurso e você não precisa mais pagar imposto. Ou seja, o governo está deixando de arrecadar, né? Com o recurso desses impostos que ele está deixando de arrecadar, que ele está abrindo mão, era possível ampliar as vagas na USP, Unicamp, na Unesp, na UFSCar, ou seja, nas estaduais aí, né, a partir do investimento do governo federal e nas federais também. Então, o PSOL é contra o ProUni? Nós achamos que essa forma de oferecer vagas para a população está errada, né? Nós achamos que deveria ser um programa invertido aí, que ia gerar muito mais vagas, que ao invés de você fazer a renúncia fiscal, né, salvar as empresas de educação que vendem educação, você fizesse investimento pesado nas universidades do Estado, das instituições estaduais e federais. O ProUni, você ia gerar muito mais vagas. Privilegia as entidades educacionais particulares. As particulares, né? Então. E, na verdade, é uma política de salvamento. Há uma política de transferência de recursos do Estado para a iniciativa particular. Você veja, se você for ver o orçamento federal, né, da União no ano de 2012, você vai olhar lá no gráfico que quase 50%
de tudo que o país arrecada está comprometido com o pagamento de juros da dívida interna. Uma parte dessa dívida era a dívida externa, que o governo internalizou ela, né? E o governo gasta, é absurdo. É algo assim, que você fica indignado. Você tem quase 48%, 49% do orçamento federal comprometido com o pagamento de juros e amortização da dívida interna, que é dívida com bancos, especulador financeiro. E com a educação, você investe 3,5%. Em saúde, não chega a 4% dos investimentos. Em reforma agrária, não chega a 1%. Em agricultura, não chega a 1%. Ou seja, o país está refém desse sistema financeiro. E aí não tem recurso para investir, né? Então, o que acontece? E aí, essa juventude que foi para a rua, o que ela está vendo? Ela está vendo uma série de impunidades, ela está vendo o escândalo do mensalão, né? Ela está vendo o desmonte dos serviços públicos, né? E a falta de perspectiva, né? Então, essa juventude foi para a rua, né? A partir do MPL, né? que já há algum tempo já está fazendo manifestações em São Paulo pela tarifa zero, contra o aumento das tarifas, que na verdade, é um grande esquema de ganhar dinheiro dos empresários em relação ao Estado. O sistema de transporte é uma mina de dinheiro para esses empresários. Houve uma forte truculência da Polícia Militar do PSDB aqui no Estado. Isso gerou uma comoção nacional nas redes sociais, na imprensa, né? E as pessoas olharam aquilo, olha, eu tenho identidade com essa reivindicação, né? É um absurdo a repressão que houve, não precisava haver essa repressão. O Estado não tem que reprimir, o Estado tem que ser permeável às manifestações, né? O Estado tem força militar, o Estado é para ser permeável, o Estado democrático. E as pessoas resolveram ir para a rua. Nós ficamos aí um mês, né, com gente na rua. O pessoal participou de muitas manifestações, teve lugares que o pessoal ajudou a organizar, teve lugar que o pessoal só participou, e nós estamos muito esperançosos com as rebeliões de junho. Inclusive, olha só, né, em poucos dias houve uma vitória estrondosa, né? Mais de 100 cidades revogaram o aumento da tarifa. Sim. Em várias cidades do estado de Goiás, inclusive Goiânia, houve a criação do passe livre aos estudantes, né? Aí estava toda a soberba dos políticos, né? Não, nós não vamos revogar, vai ter que tirar da saúde, da educação. As investigações do Ministério Público também, que foi votado. A PEC 37, né? Então, o junho é a prova de que se as pessoas forem para a rua, né, tomarem consciência, é possível mudar a sociedade. Tanto é que um mês de mobilização, né, vários avanços aconteceram. Houve avanço, colocou as bandeiras históricas aí do povo na ordem do dia. O Congresso teve que deixar de entrar em férias, criar uma pauta. A Dilma chegou a falar em fazer uma nova constituinte para fazer a reforma política, o que para o pessoal estava vendo com bons olhos. Porque você imagina só, né, você criar uma constituinte específica para fazer a reforma política. Porque a proposta que existe hoje de fazer um plebiscito, quem vai escolher as perguntas que serão feitas ao povo é o próprio Congresso Nacional, né? E a gente imagina que vai vir perguntas que não interessam à população. Então, se a gente conseguisse fazer uma constituinte, né, eleger deputados especificamente para reformar a Constituição nesse aspecto da reforma política, com certeza a gente ia fazer reformas profundas aí no regime político. Rodrigo, você falou que viu em bons olhos aí a proposta da presidente Dilma, né? E vamos tentar, junto com você, buscar algumas coisas boas. Vamos ficar só nas coisas ruins, né? O governo do PT, principalmente, apesar de você passou aí alguns índices, né, de investimento, que nem a reforma agrária 1%, eu não sabia que era tão ridículo assim, né, o investimento na reforma agrária. Saúde a gente sabe como que é, enfim. Mas o movimento social, não só o movimento social, mas as causas sociais, elas não tiveram nenhum avanço nesses últimos anos. O próprio ProUni, apesar de realmente é uma fonte de renda
para as escolas, para as faculdades e universidades particulares, a gente sabe disso, mas isso não proporcionou que muitas pessoas, muitos empregadas domésticas, muitos motoristas, muitas pessoas que dificilmente conseguiriam o diploma aí de uma graduação, pudesse ter isso. Então, onde você buscaria pontos positivos desse governo que está aí esses anos todos, e a presidente Dilma provavelmente deve tentar a reeleição, né? Não teve avanço nenhum? Então, a grande questão é que o PT ele foi construído por uma geração que queria mudar o país, né? E o que existe hoje, eu vou tentar expressar nessa frase, é assim: o governo do PT ele dá migalhas à população, né? E grandes fortunas aí para quem comanda a economia no país, que são os empresários, os grandes empresários, as multinacionais, os banqueiros, né? Esses financiadores de campanha. Então, é verdade que, veja só, o Bolsa Família. É inegável que o Bolsa Família foi importante para aquela família que não tem recurso algum e agora recebe no máximo R$140, você entendeu? É lógico, pouco ainda, mas né? é irrisório, você entendeu? E o Bolsa Família, Rodrigo, mas e vocês, o pessoal não defende esse programa de assistência? Defendemos do ponto de vista emergencial. Tem que dar Né? condições Não a sua pra pessoa. permanência. Né? O governo transformou uma política que é emergencial, que é para tirar aquela família da fome, da miséria nesse momento, né? Coisa permanente. E virou curral eleitoral, né? E faz o proselitismo político em relação a isso. E agora, para os banqueiros, é 50% do orçamento federal. Né? Então, a grande questão está aí. Né? E o PT não foi, né, construído para isso. O PT foi construído para fazer o inverso, né? Para investir na maioria da população, é algo que beneficiasse a maioria da população, para mudar o país, né? Para distribuir riqueza, distribuir renda, garantir um Estado democrático, garantir uma vida digna à população. Né? Existe hoje na sociedade uma ideia de que as coisas estão melhores, né? E de fato é inegável, por conta alguns anos atrás, nós não tínhamos essa capacidade de se endividar. Você não comprava um automóvel com 60 vezes, né, para pagar. Então, as pessoas consumiam menos. O que foi esse governo? Ele colocou à disposição das pessoas essa capacidade de se endividar. E as pessoas elas estão comprando, mas elas não estão comprando em resultado de um ganho de poder aquisitivo. A pessoa ganha R$1.300, R$1.500, né, como operário, e tem toda a sua renda comprometida com o pagamento de prestações no banco, para financiar o seu automóvel, né, popular que comprou esse ano, os eletrodomésticos, né? E olha, existe uma crise na Europa, uma crise econômica contundente. Você tem quase 20% da população economicamente ativa na Espanha desempregada. A Europa está tendo manifestações quase todos os dias na Espanha, em outros países, na Grécia, né? E, infelizmente, hoje a economia ela é toda interligada, né? O Brasil não é uma ilha, né? O Brasil não está apartado do mundo. Já há sinais de que essa crise começa a chegar no Brasil. Tanto é que o governo Dilma está aí desesperadamente fazendo um malabarismo, né, para evitar que a crise estoure antes das eleições. Haja vista a redução as desonerações fiscais aí do setor automobilístico, do setor de eletrodomésticos, né? E a grande questão é que não existe um projeto de país, né? Você veja a questão dos médicos hoje em dia, né? A Unicamp gasta R$1 milhão, o Estado gasta R$1 milhão para formar um médico. 1 milhão. Quando esse médico se forma, o que acontece? Ele não tem nenhum compromisso com a sociedade. Ele abre um consultório particular e vai cobrar de você, de nós, R$250, R$200, R$300 alguns, né? E quando ele precisa trabalhar numa rede pública de saúde, ele encara isso como bico, ou seja, como uma atividade extra, né, para complementar a renda dele, porque a atividade principal é no consultório particular. Ou seja, isso demonstra que foi pago por nós. Que foi pago por nós. E quem é que pagou a faculdade, né, desse cidadão brasileiro? É o conjunto da população, né? Então, o que acontece?
precisa ter um projeto de país. As universidades, elas têm que formar pessoas pensando no benefício do conjunto da população, né? Então, e aí você vê a situação, os médicos que vêm de Cuba, né? Em Cuba, o Estado banca toda a formação do indivíduo E depois e ele retribui para o conjunto da sociedade, né? Muito bem. Rodrigo, eu pedi licencinha para você, para os nossos telespectadores, que a gente vai para um intervalinho e a gente já retorna, a gente já volta. Você está acompanhando o debate dos fatos, agora, quinta-feira pela manhã, ao vivo. Você que está acompanhando agora, sexta-feira à noite, foi gravado e domingo também foi gravado, tá bom? E a gente já volta e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre política, continuar falando sobre política, mas a política nossa, que está na nossa rua, na nossa cidade. Então, esse é o tema depois que a gente voltar do intervalo, falar da política em Votorantim. Não saia daí. Agora a Gazeta de Votorantim tem classificados. E o melhor, classificado com título e mais 4 linhas e você só paga R$ 5. Anuncie carro, terreno, casa, alugue sua chácara. Sabe aquela bicicleta que você não quer mais? Você pode anunciar, assim como um eletrodoméstico que você não usa mais. É só R$ 5. Classificados Gazeta de Votorantim. Ligue 3023-5993. Gazeta de Votorantim, o jornal que tem lado, o seu. Cauã Estética Automotiva, polimento, espelhamento, lavagem de bancos e carpetes, lavagem simples ou completa. No Cauã também tem envelopamento, sistema leve e trás. Cauã Estética Automotiva. A sua saúde em boas mãos. A Mediplan Assistencial cuida da sua saúde há mais de 30 anos. E dando mais um passo rumo ao futuro, adquiriu o Hospital e Maternidade Samaritano. Este nosso passo dá a você um atendimento diferenciado e a qualidade Mediplan e Samaritano que você conhece. E tem Mediplan Saúde, Plano Familiar e Empresarial. Ligue 0800 704 5896. Em algum momento, seu carro vai precisar de um centro automotivo. Então, tá na hora de decidir. Escolha Sorocap, uma marca consagrada. Os melhores produtos e serviços e tudo que seu carro precisa para rodar bem e seguro. Votorantim agora tem uma escolha inteligente para toda a sua família. Sorocap, Centro Automotivo. Venha nos visitar de segunda a sexta de 8 até 6 horas da tarde e aos sábados até o meio-dia. Balanceamento e alinhamentos de pneus computadorizados e o diferencial, troca de óleo com sistema inteligente sem desperdício. Toda essa qualidade não custa mais. A Sorocaba Centro Automotivo espera por você em Votorantim, Avenida São João, 1021, telefone 3023-2277. Travessia Modas. Eu tenho certeza que você quer ficar bonita, bela e sem pagar muito. Venha conhecer Travessia Modas, bem pertinho de você, no coração da cidade de Votorantim, região central. Roupas femininas, moda casual. Quando vir ao centro, venha até a Travessia Modas. Eu faço um desafio para você. Vá até o restaurante Terraço e sinta o verdadeiro sabor da comida brasileira. 30 anos de tradição, 7 opções de mistura. Servimos à la carte, almoço de segunda a domingo. Ou, se você preferir, receba na sua casa através do nosso Disque Refeição. 3243-3304. Também servimos empresas. Rua João Walter, 29, no centro, em Votorantim. Faça como o campeão Anderson Silva e venha para o Wizard, a escola campeã em ensino de idiomas. O Wizard Votorantim, há mais de 11 anos formando profissionais e realizando sonhos. Conversação desde a primeira aula. Matriculando-se na Wizard Votorantim, você ganha a Wispen, a caneta que fala inglês. Cursos a partir de 5 anos. Telefone 1533433063, 1532471928. Wizard Votorantim, o jeito mais fácil de aprender inglês.
E estamos de volta aqui na TV Votorantim com o debate dos fatos. Muito obrigado você de estar aí nos acompanhando, né? Provavelmente você está assistindo o reprise, porque o programa de hoje foi gravado na quinta-feira pela manhã aqui na TV Votorantim. Está ao vivo. Você que está aí ligado agora, quinta-feira pela manhã, e quiser participar, fazer perguntas ao presidente do PSOL da cidade de Votorantim, ligue no 9603-1010. É o telefone que está funcionando, a Hortência está lá. 9603-1010. Rodrigo, a gente falou bastante aqui sobre política nacional, alguns avanços, né? Os retrocessos também do panorama nacional da política. Antes da gente entrar na questão da política local, você não vê um avanço também na Justiça Federal Brasileira, até porque a gente percebeu que a questão do mensalão, né, que foi amplamente divulgada, trabalhou e está trabalhando para poder condenar os seus envolvidos. Eu costumo dizer que nomes como